Bem-vindos hoje ao nosso Up Now. Eu sou Francisca Caminho, estou acompanhada da Lília Heleno, como sempre, e hoje temos um convidado muito especial, o Énio Mota. Bem-vindo, Énio, aqui ao nosso programa hoje. Olá, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Queres dar as Boa tarde a boas-vindas, todos Lília? também. Não ouvi, Lilian, não percebi. A Lília não ouviu. Estava eu a dizer boa tarde a todos também. Ok. Convidamos o Énio para aprofundarmos o tema da semana passada. Como se recordam, falámos sobre o pacote laboral, ou sobre aquilo que não vinha sobre o pacote laboral, sobre as famílias, e eu, a meio do nosso trabalho, lembrei-me que o Énio tinha um projeto fantástico, que nos vai falar um bocadinho, que era exatamente sobre empresas e família. E eu lembrei-me disso, e então, para aprofundarmos hoje sobre o que é ser empresário, o que é ser família e também a parte financeira, porque o Énio é o nosso coach financeiro aqui da região centro, que acho que toda a gente já conhece pelo seu excelente trabalho, pelas suas excelentes capacidades, é um excelente profissional. E, portanto, hoje vimos aprofundar um pouco mais este tema. Não tem bem a ver com o pacote laboral, mas sim aquilo que nós vivemos hoje na realidade. E o Énio também nos vai dar um bocadinho da sua experiência, o que é. O Énio é muito mais novo do que eu e com a Lília, que está agora a constituir família, portanto é um jovem a constituir família neste mundo de crise e, portanto, vamos conhecer um bocadinho este insight do Énio sobre estes assuntos. Está tudo interligado, não é? Digamos, pegando aqui um bocadinho na ponta que vocês tiveram a falar, o pacote laboral, tudo que tem a ver com as leis laborais afetam muito tanto as famílias como as empresas, porque as empresas dependem das pessoas para trabalhar, não existem empresas sem pessoas, não é? E está tudo interligado. Tal e qual como também não é possível nós sermos bem-sucedidos a nível profissional, sejamos nós donos de uma empresa, sejamos nós funcionários, se também não tivermos uma família que nos apoie e que nos dê aqui, no fundo, a força e a motivação que também precisamos para enfrentar as dificuldades todas do dia-a-dia. Ou seja, isto nós somos um todo, não é? Que não podemos esquecer nenhuma parte porque está tudo interligado, não é? Não temos hipótese. Às vezes nós vimos pessoas que até estão bem-sucedidas aparentemente a nível profissional, mas a vida delas é um caos, não é? E muitas vezes olhamos e percebemos, mas como é que aquela pessoa tinha ali um cargo tão bom e abandonou? Não faz muito sentido, mas não faz sentido porque nós não conhecemos o que está por trás, e muitas vezes por trás é a falta do apoio, apoio da família, não é? Acaba por estar tudo aqui interligado. Não sei. Agora, queria, para falar exatamente sobre este ponto, porque a Lília, pronto, trabalha e foca-se muito, sendo ela a psicóloga clínica e que atende muitos empresários, qual é a tua sensibilidade quando tu atendes essas pessoas, quando existe realmente esta falta do apoio familiar nestes empreendedores? A família, eu acho que é um suporte, não é? Quando o profissional ele está bem sucedido, mas não tem uma família, e acontece mais até com o homem, porque a mulher ainda consegue mais ou menos dar a volta quando há uma separação. Agora, o homem às vezes é mais difícil, porque a mulher e o suporte da família e os filhos é como que fosse uma alavanca, bem, vou hoje trabalhar porque eu tenho uma família para conquistar, não é? Para tentar, não é? Para cuidar e quando o profissional ou o empresário está bem na sua família, na sua relação com a mulher, porque a mulher, ou vice-versa, a mulher é uma auxiliadora, o homem é o cabeça, não é? E quem, pronto, é verdade. Então, quando há essa boa relação entre o casal, e se vocês fizerem uma pesquisa a nível mundial, bons casos de sucesso, em que permanece ao longo do tempo, empresarial, existe uma família por trás.
Nós vimos muitos que até podem estar no topo, mas quantas separações é que já houve? Quantos altos e baixos é que não houve já também ali nas empresas? Por isso, a família é muito importante para o profissional e para o empresário. Havendo uma boa relação entre os dois, estando bem com a família, vai estar estimulado para ir para o trabalho com outra força, outro ânimo. É ou não é, Francisca? Eu acho que sim. Apesar de eu não poder fazer parte dessa estatística, mas sim. O Enio pode comprovar que agora está... O Enio é que pode comprovar, mas já agora só uma pequena referência. Estava-vos a ouvir e eu a semana passada estive com um casal, amigo meu, que já estão casados há, sei lá, quase 40 anos, se calhar também. E desde que ela foi trabalhar com o marido, pronto, na empresa deles, eles têm florescido, que é uma coisa impressionante, que eu até lhe dizia, bem, quem te viu, quem te vê, os sacrifícios passaram, tudo aquilo, pronto, temos os altos e baixos, seja em casal, seja na empresa, e hoje vê-los a florescer e a fazerem os investimentos que estão a fazer no estrangeiro, e deu-me uma felicidade enorme por eles, pronto, fiquei super feliz por eles, e realmente vem de encontrar aquilo que tu dizes, e às vezes olhando para a minha realidade, eu não tenho esse suporte, nunca tive, e portanto sim, as dificuldades são muito maiores, portanto eu estou aqui, ao contrário de vocês, estou aqui no lado mais solitário, mas vê-se o crescimento, que muitas vezes quando nós estamos sozinhos não conseguimos ter esse crescimento. Sim, como um jovem de família. Que, às vezes, só aqui para dizer, e eu também já tive situações que correm mal, não é? Também já tive um relacionamento que correu mal, e também há muitas situações que infelizmente não acontecem como esse casal teu amigo, não é? Que às vezes quando começam os dois a trabalhar juntos, aí vão ver que afinal tem muitas incompatibilidades. São compatíveis. E eu acho isto, e depois se calhar a Lia até pode aqui ajudar com mais conhecimento de causa na área. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se de sonhar, esquecem-se de ter os sonhos delas, não é? E quando não têm sonhos é muito difícil terem sucesso, seja a nível familiar, seja a nível profissional, não é? É muito difícil. Então quando nós temos o nosso sonho claro, um sonho claro de longo prazo, sabemos aonde é que nós queremos ir, e se nós pormos a nós como centro, nós vamos perceber que a nível profissional como é que vai ter que evoluir a minha carreira profissional, ou se eu tiver empresas, como é que as minhas empresas vão ter que responder, não é? Para me corresponder ao meu projeto individual de sonho, não é? E a pessoa que está comigo, se eu quero ter sucesso também com ela tem que conhecer o meu sonho, não é? E eu tenho que conhecer o sonho dela e temos que ter um terceiro sonho, que é o sonho dos dois em conjunto. Isto tudo combinado é que pode dar origem, facilita o sucesso global. Porque senão vamos andar coxos, não é? Porque, e eu costumo dizer nas palestras que dou para empresários, ser um gerente de uma empresa, um administrador de uma empresa, é um lugar muito solitário. É solitário, porque dentro da empresa muitas vezes não se pode dizer aquilo que se está a pensar, nem partilhar as dificuldades que se está a ter, porque é difícil ter pessoas que consigam entender e perceber. E em casa também tem o mesmo problema, porque às vezes é difícil da nossa companheira, do nosso companheiro, entendermos porque é que nós andamos tão estressados com a empresa, porque é que andamos... Isto é muito complicado. Então, se não há aqui uma base forte, uma base comum a nível familiar, isto torna-se um bocadinho mais complicado. Certo, Lilian? Sim. Eu concordo contigo, porque acho que quando existe um casal, a construção da visão deve ser dos dois, a visão extraordinária. Se eles tiverem os dois no mesmo negócio, eles devem ter uma visão em conjunto. Aonde é que nós queremos chegar com a nossa carreira profissional, com a nossa empresa, daqui a 5 anos? E vão trabalhando ao longo do tempo, juntos, unidos, na mesma visão. E o mais interessante é que eu conheço alguns casais que já estão a colocar também os filhos também nessa visão. E hoje os filhos também já estão a auxiliar nas empresas.
Conheço um casal que o senhor dizia, durante muito tempo, ele também trabalha na área de desenvolvimento profissional, e então ele dizia, fazia palestras, mas dizia, não, a minha esposa era importante estar aqui neste projeto comigo. E era só eu. E aquilo não desenvolvia, estava sempre ali altos e baixos. Quando ela decidiu realmente abraçar aquele projeto e construir uma visão juntos, e os filhos também, hoje eles estão a nível mundial, eles cresceram de uma maneira, eles tornaram-se milionários. Porquê? Porque toda a família abraçou aquele projeto, todos sabem qual é a visão, onde querem chegar e sabem os passos e as ações que têm. E estão unidos no mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo foco. É espetacular. E quando há essa construção, é muito boa. A construção do moral da vida extraordinária, tanto para a empresa como para a vida pessoal em conjunto, é fundamental para ter sucesso. Agora quero-vos fazer uma questão aos dois. Então, e se cada um deles tiver um sonho diferente? Vocês acham que é mais incompatível poderem crescer cada um dentro do seu sonho, apesar de eu achar que se houver a confiança mútua e serem o pilar um do outro, acho que não tem impedimento. Mas vocês no vosso dia-a-dia, é isso que notam ou acham que é diferente? Depende dos sonhos. Eu acho que é importante cada um manter a sua individualidade, não é? Porque um casal, na minha visão, estamos a falar sempre de 3 pessoas, ou 3 entidades. Estamos a falar no eu, estamos a falar no ela e estamos a falar os dois em conjunto. Agora, se os sonhos individuais forem que causem afastamento, não é? Vamos imaginar que, pegando aqui no meu caso, ok, eu gosto de viver aqui na região de Leiria, quero ficar aqui. Ela tem um sonho de querer ir para o Dubai, por exemplo. Eu detesto aquele... Não dá. É difícil conciliarmos, não é? Agora, se nós tivermos os sonhos e se conhecemos os sonhos um do outro, não é? Podemos criar aqui pontos de ligação comuns, não é? Portanto, se um gosta de viajar, o outro não gosta tanto, mas gosta de cultura, ok, então porquê é que não vamos fazer uma viagem para uma cidade onde se possa explorar ambas as coisas, não é? Agora, isso tudo tem que ser como um diálogo, não é? Acham possível cada um ter a sua própria empresa pronto, são áreas completamente diferentes e poderem crescer realmente os dois, apesar de não estarem na mesma empresa, com o mesmo sonho, como a Lília dizia há bocado e muito bem, quando a família se junta toda num único projeto, mas aqui estamos a falar de 2 projetos diferentes. Acham que isso é possível? Vocês conhecem casos desses? Sim. Eu posso falar do meu caso. Eu trabalho nesta área das empresas, tenho várias atividades, tudo ligado, de certa maneira, à parte financeira. E a minha esposa é terapeuta de Reiki, está muito ligada a estas terapias holísticas e gosta, ou seja, trabalhamos áreas muito, de certa maneira, muito diferentes, mas isso também nos dá aqui uma outra experiência, que é termos coisas diferentes e temos sempre temas para poder conversar e sem nos chatear. Inclusivamente, até posso dizer aqui, em primeira mão, que nós resolvemos juntar aqui as 2 competências de ambos e vamos criar aqui um produto em conjunto, tá? que vai ser isto. Bem, em princípio, no próximo mês, vamos lançá-lo, que será a Energia da Prosperidade, onde juntamos as questões financeiras, não é? Como é que nós conseguimos evoluir e poder, no fundo, ter uma vida financeira mais equilibrada e ir dando passo a passo para conquistar a independência financeira. E ela, no fundo, vai introduzindo aqui as questões energéticas também, do equilíbrio que nós precisamos ter para conseguir a outra coisa, não é? Isto volta-nos aqui um bocadinho ao início da nossa conversa. Isto acaba por estar tudo interligado, não? Nós somos um todo e temos que ter as partes.
É isso mesmo, e é possível, desde que haja esse equilíbrio, essa concordância, acho que é possível o sucesso de ambos os negócios, é possível. É preciso esse bom diálogo entre o casal. Estou-me a rir porque... Bem na relação dos dois. Eu estou-me a rir porque assim, o Enio vai tratar das finanças da esposa e a esposa vai-lhe tratar da saúde, portanto, eu acho que sim, acho que está ótimo, acho que está Obrigada ótimo. ao outro. Exatamente, acho que Enio, parabéns, acho que é um excelente exemplo e olha, todo o sucesso para o teu novo projeto e que vamos estar cá daqui para o mês que vem para falarmos novamente sobre esse teu novo projeto. Exatamente, pronto, nós estamos cá para isso. Estejam atentos às redes sociais, porque depois nós vamos divulgar. Sim, vamos estar atentos a isso. Portanto, a nossa audiência, estejam atentos aqui a este novo projeto do Enio, porque acho que sim. Como é que se chama? Espera aí. O projeto é a Energia da Prosperidade. Energia da Prosperidade. Ai, adorei o título, Energia da Prosperidade, eu acho que sim. Já agora uma outra questão que eu quero colocar aos dois e também tem a ver com esta parte financeira. Quando o casal começa a crescer e a ter sucesso, claro, obviamente a riqueza também começa a entrar. Como é que se lida com esta riqueza quando muitas vezes nós nunca a tivemos e começamos a ter, não é? E começamos a ter alguma... um determinado poder, não é? sobre a nossa vida, a nível social. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Em que um não se sobreponha ao outro e que estejam sempre os dois juntos, porque às vezes dá a sensação que quando algo cresce há sempre um que fica mais submetido ao outro. Não é bem este termo que eu queria dizer, mas pronto. A parte do ego, né? Sobretudo masculino, eu vejo muito isto na parte masculina, bom, também não temos tantas empresárias femininas do que masculinos, mas como é que vocês percebem isto com as pessoas que vocês lidam? Onde notam isso? Tu, Enio, és mais jovem, ainda se nota isso na tua geração ou não? Nós devíamos ser mais ou menos da mesma idade. Se calhar não. Você cuida muito bem de mim. Isso é que parece mais ou menos. Estás muito bem conservado, é verdade, é verdade. Eu acho que ele desde que iniciou esta caminhada, voltou aos 25. Mas posso-vos Olha dizer... que ele não tem muito mais do que isso, nós é que estamos bem conservadas, ele acha que nós somos mais novas. Mas se calhar se nós estivéssemos a ter esta conversa há 10 anos atrás, eu estava seguramente mais velho. Não tenho a mínima das dúvidas. Eu acho que estás aí com uma energia boa. Porque tem a ver também com o processo transformativo que eu comecei a fazer, não é? E isso, nós mudamos várias coisas na nossa vida que nos vão depois transformando. E eu, como adotei o lema de quero morrer jovem o mais tarde possível, por isso tenho que me manter jovem. É isso mesmo. Chegar aos 100 e tal, com força, com energia. Exatamente, só aí é que vale a pena. A minha meta é 150, portanto... Só aí é que vale a pena. Mas respondendo aqui à tua questão, isto tem muito a ver, primeiro volto a falar, diálogo, não é? E depois terem os interesses alinhados, não é? Por exemplo, no meu caso, eu acho que tenho a sorte, tenho a sorte de ter encontrado também a pessoa certa, não é? O que um constrói é dos dois. Porque eu só tenho hipótese de trabalhar e me concentrar, olha, estar aqui com vocês, porque ela me dá suporte. Certo? Por isso aquilo que eu consigo conquistar é uma conquista de ambos. Tal e qual como aquilo que ela consegue conquistar é de ambos. E quando a coisa está a correr bem, mas o outro está a correr mal, não pode haver aqui o apontar de epá, eu estou-me a safar, estou a lutar e tu não estás a lutar. Não, temos que ter aqui um equilíbrio e não haver aqui esta distinção. É a única forma, porque se nenhum casal começa a pensar ok, eu estou a ganhar mais, eu sinto-me agora no direito de poder dispor mais ou no fundo impor a minha vontade em relação à tua,
isso não tem sucesso. Isso mais cedo ou mais tarde vai acabar. Porque depois as situações invertem, não é? E quando elas invertem, se a moeda for dada pela mesma moeda, só tem a quebrar. E é muito difícil. Aliás, eu posso aqui aproveitar a falar. Eu tenho, recentemente, criei uma nova empresa que é o Empreendedor Sendor, com uma sociedade com hipnoterapeuta, que é o Érico Pereira, onde também juntamos aqui duas competências diferentes para ajudar empreendedores. E uma vez estávamos a trabalhar aqui no nosso projeto e estávamos a conversar e surgiu-nos aqui, na conversa, surgiu-nos aqui uma ideia, porque realmente é o que faz sentido, que era, e é um outro projeto que neste momento está na gaveta porque nós não conseguimos tocar tudo ao mesmo tempo, não é? Que é precisamente os casais crescem juntos. Porque se nós não tivermos o suporte dos nossos companheiros ou companheiras, é impossível. E não é só nos casos dos empreendedores ou dos empresários, é no caso de toda a gente. Não é? Quem quiser ter uma carreira e apostar na carreira precisa ter a outra pessoa. Não é? E aí não faz sentido estar a ver as coisas de uma forma separada. Não é? Por exemplo, casais que me dizem ele tem a conta dela, ele tem a conta dele, mais cedo ou mais tarde vai correr mal. Estão a separar tudo, não é? Quando separam uma carteira, estão a separar a vida, não há hipótese. Eu acho que isso é uma coisa que me faz muita confusão, mas a maior parte das pessoas tem isso. A mim faz-me confusão porque eu não fui educada assim, nem faz sentido para mim. Portanto, o bolo é de todos e é dividido por todos. Portanto, é para a família, não é para a casa. Mas sim, desculpa, Lília. Eu acho que, pronto, o Eli falou muito bem, aqui a base é, não são duas pessoas, é uma pessoa, não é? E quando os dois estão alinhados com os mesmos valores, não é? Eles têm os mesmos valores, ambos vão crescer juntos e tem tudo para dar certo. Porque não faz sentido nenhum, agora só porque eu tenho um salário maior, acho-me superior ao meu marido, ou vice-versa. Ou a empresa está a faturar mais, não. É uma só carteira. São os valores que têm que estar alinhados. E quando esses valores estão alinhados com a visão de futuro, onde cada um quer chegar, onde juntos querem chegar, não é? Cada um juntos querem chegar, alinhado com os valores de cada um, tem tudo para dar certo. E depois os filhos vão atrás, porquê? Porque eles já também têm aqueles valores. E isso é muito importante. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na família, em que eu vejo que aquela pessoa está a ter um pouco o comportamento como o valor do pai e da mãe, a união da família, a entreajuda entre a família. Hoje tem o seu próprio filho, está agora com 6 meses, mas aquele autocuidado que ele tem com o filho, o autocuidado que ele tem com a família, tem a ver com os valores que já vieram de trás. Então, quando há essa união, tem tudo para dar certo. Não há cá duas carteiras, há uma carteira e não há duas pessoas, há uma, e juntos, com o objetivo de terem qualidade de vida, se estarem bem, unidos. Sim, se os valores não forem os mesmos, as coisas não resultam. Porquê que vocês acham que isso está em estado de extinção? Porque não é aquilo que nós vemos na sociedade, a maioria. Porquê que acontece isso? Porquê? E porquê que hoje cada vez há mais divórcios? Porque não há tempo de conhecer a pessoa, não há o tempo de se conhecer. Conheceu-se hoje, já se vai para a cama, não é? Não há o tempo de falar sobre isso, sobre como é que a pessoa, qual é o valor que a pessoa tem, qual é a visão. Não há nada, não há tempo de se conhecer. E então juntam-se e às vezes acabaram de sair de uma relação, ainda não trataram aquelas feridas internas e já estão a levar aquele lixo, aquela mochila para outra relação, passado pouco tempo já se estão a separar outra vez, porque não houve um tratar do seu interior. Foi como ela falou, ele passou por um processo, foi difícil, todos nós já passámos por isso, é difícil, mas tem que ser tratado. Se não for tratado, vai trazer coisas, é ou não é, Hélio? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, quando nós só vivemos no dia a dia... Achas que a mentalidade
sobretudo, nós temos uma mentalidade de patriarcado, não é? Achas que isso já se nota a diferença, a evolução desse patriarcado? A diferença. Eu não sei se será por aí. Isso ainda não está muito enraizado. Aliás, nós, como animais, ainda não está aqui que o normal será a fêmea tratada das crias, não é? E o macho buscar o alimento. Está-nos no nosso ADN, digamos. Não sei se será a palavra correta, mas está-nos aqui gravado. Se bem que hoje em dia já não é assim, as coisas são equilibradas. Eu penso que tem mais a ver com nós temos numa sociedade que incentiva o consumo imediato, e esse consumo imediato vai para tudo, vai para as vidas, não é? As pessoas cada vez têm menos sonhos. Se hoje formos a uma escola secundária perguntar aos miúdos o que é que eles querem ser quando começarem a trabalhar, a maior parte deles não sabe. Isso vai se refletir em tudo na vida. Quando nós não sabemos o que é que nós queremos, qualquer coisa serve, não é? E então vamos dar preferência ao presente em detrimento do futuro. E se nós não tivermos a capacidade de sacrificar um pouco o presente para conseguirmos ter um futuro melhor, não é? E para isso precisamos saber o que é que nós queremos, não é? A tal história há bocado dos sonhos, temos aqui os nossos objetivos pessoais bem pensados e definidos. Aí vai ser complicado, porque agora estou numa relação, amanhã já estou noutra, depois estou num trabalho, depois já vou para o outro, acaba-se por se limitar a existir. Eu acho que o que acontece é que as pessoas limitam-se a existir. Antigamente, pelo que eu ouvia pelos meus avós, havia muito sacrifício, mas havia aquela necessidade de eu preciso garantir a minha subsistência no futuro. Mas tinha um futuro, poupavam-me. Pensar no futuro pode vir a ser preciso, não é? Hoje em dia, quem é que pensa no futuro? Não é? É muito mais o agora. Mas aí vou à tua parte financeira. Achas que nós conseguimos ter... eu sei que é possível e há pessoas que o conseguem, mas com a vida, com o custo de vida, com aquilo que aí vem, não é? Que vai ser... Eu continuo a dizer que isto vai piorar muito. Como é que as pessoas podem ter sonhos quando não têm ainda o mínimo de subsistência? Está tudo a ficar mais caro, em termos de alimentação. Eu vejo o preço dos alimentos à família já com dificuldades em manter, por exemplo, uma família de 4. Quanto é que se gasta hoje com uma família de 4 para ter uma alimentação equilibrada? A Lília depois pode-nos falar sobre essa parte nutritiva, de termos uma alimentação equilibrada para o nosso corpo, para nos mantermos bem, com os preços que estão e com os preços que vão ficar, mais o preço da habitação que vai dar como é que nós podemos ter esses sonhos quando não ganhamos sequer para poupar? Não dá, a maior parte não consegue. Aliás, se chegar ao final do mês, acho que já é um milagre. Quanto mais. Acaba-se o ordenado e mantém-se o mês, não é? É verdade, é verdade. Sim. Depende daquilo que nós queremos. Temos que ser fortes. Eu concordo numa coisa que tu disseste. Hoje em dia o custo de vida está mais caro do que estava aqui há uns anos atrás. Aqui há 15 anos, quando o ordenado mínimo era 450 euros ou 500, que houve uma série de anos nestes valores, as pessoas conseguiam comprar mais do que conseguem hoje com os 920 ordenado mínimo. Mas isso não há dúvidas nenhumas. Aliás, desde que nós temos com a moeda euro, ela já desvalorizou perto de 45%. As pessoas é que andam iludidas que é-lhes aumentado um salário, estão a ganhar mais, mas cada euro que recebem dá para comprar menos coisas. E isto é tudo uma questão de mentalidade. O que é que as pessoas têm que fazer? Independentemente se ganham muito ou ganham pouco. E às vezes é até mais fácil ver pessoas que ganham pouco a poupar do que aquelas que ganham mais. Não é? O que é possível? É ter disciplina e termos o hábito de, quando eu recebo o meu salário, eu tenho que tirar logo de parte uma fração para, nem que seja para realizar alguns sonhos. Há uma coisa que eu costumo dizer, e é aquilo que eu sugiro às pessoas, é fazerem o seguinte: nós sabemos que há várias coisas que nos vão acontecendo na vida.
não é? Há situações de imprevistos que nos vão acontecer, não é? Se eu quero ir de férias, por exemplo, não é? Porque é que eu não começo já? Por acaso não temos na altura do ano, já estamos na altura do ano que nos apetece férias, mas, por exemplo, em outubro podem começar a preparar as férias do próximo ano. O que eu costumo sugerir é o seguinte: definir uma percentagem, por muito pouca que seja, para criar uma conta de emergência. Eu recebo o salário e ponho logo uma percentagem numa conta à parte que é só para aquilo. Tirar ao caminho uma percentagem também para férias. E isto não tem que ser um sacrifício. Porque, por exemplo, nós cá em casa, nós fazemos isso, tudo aquilo que nós ganhamos, tudo o que nos entra na conta, nós tiramos logo uma percentagem para a parte. E das coisas que nós valorizamos e tiramos é emergência, porque há alguma coisa que vai avariar, de certeza absoluta. Tiramos para férias, começando-nos a habituar a quando chega a altura de queremos ir de férias, já temos o dinheiro, não nos vai mexer no nosso orçamento do dia-a-dia. Para lazer, porque nós temos que nos mimar. Isto não pode ser só sacrifícios. Só que em vez de ir descarregar e ir ao supermercado e comprar uma quantidade de coisas que só me fazem mal, ou ir uma noite para um bar ou um restaurante e gastar... Não, eu, se puser alguma coisa lá, eu posso pensar assim, eu posso ir tirar um dia diferente. Eu já tenho dinheiro para isso. Não é? E para investir, a pensar no futuro. Porque quando nós nos reformarmos, muito possivelmente só vamos receber para aí 50% daquilo que era o nosso último ordenado. Estou a ser otimista, porque quem for mais novo só vai ter direito a 40%. Não é? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Isto tem a ver com a falta de literacia financeira que nós temos. Não é? Eu não sei se foi nos vossos casos, mas muito provavelmente vocês foram ensinadas que é preciso poupar. Mas poupar só não chega. Hoje em dia, temos que poupar para investir. Não é? E para isso, o que é preciso? Olha, temos que nos conter um pouco. Não é preciso. Às vezes as pessoas dizem-me, mas é possível com um ordenado mínimo conseguir poupar? É possível. Se calhar, em vez de ir comprar uma raspadinha de 2 euros, pusesse esses 2 euros de lado, se calhar chegava ao final do ano com mais dinheiro do que eu estar a comprar nas raspadinhas. É um exemplo. Ao invés de tomar 2 cafés, tomar só um. Se nós quisermos, podemos começar a criar esses hábitos. E é pequenos passos que nós fazemos que vão dar a grande diferença. Agora, se quisermos ser radicais e começar a partir de amanhã, vou passar para o mais saudável, vou passar, não sei, não dá, tem que ser aos poucos. Tem que ser gradualmente, tem que ser gradualmente. Eu recordo-me quando há 16 anos tive um susto na área da saúde, mudei toda a minha alimentação. Foi a partir daí que eu comecei o meu percurso na área. Eu costumo dizer até que fui a minha primeira cliente, não é? Quando um dia acordei e estava a tomar banho e senti um caroço. E então, no termo da minha licenciatura, eu costumo dizer que eu fui a minha primeira cliente. Eu, naquele momento, pensei, bem, agora tens que pôr em prática as teorias, não é? Pôr em prática, saber gerir os pensamentos, as emoções. Claro que eu fiz isso, ajudou-me imenso, mas depois também tive que mudar toda a minha rotina. E essa rotina foi mudada gradualmente, da escolha dos alimentos. Eu era uma pessoa que, comia coisas que sabia que não faziam bem. Nessa mudança da rotina da alimentação, trouxe para o meu corpo muito mais saúde, em termos de o sangue ficar bem, não é? Mas depois, aliado a isso, também a atividade física. E isso mudou a minha qualidade de vida também. Porque eu passei a ter um sangue bom, venci aquela situação de saúde e passei a economizar mais. As pessoas às vezes pensam, mas é muito caro comer com qualidade. O que leva mais dinheiro, às vezes, é a comida que se come muitas vezes fora, e não é tão saudável como aquela que nós fazemos em casa, não é? Fazendo boas escolhas. E passamos a ter mais energia, o nosso corpo está mais saudável, vencemos as células más. E não precisamos muito dinheiro, só precisamos de quê? De amar-nos. E quando eu realmente comecei a ter esse cuidado de me amar, eu não sou viciada em nada.
E a única coisa que eu bebo chá, bebo água, tudo bem. Mas não sou viciada em nada. Mas até o chá, que às vezes bebo com uma certa frequência, o verde, eu não quero ser viciada, eu não quero estar dependente do chá. Mas eu sei que o chá verde, ele me ajuda a fortalecer o sistema imunitário, que me faz uma limpeza, mas eu vario. E se eu preciso, estou uns dias sem beber também. Vou beber só água. Para quê? Para o meu corpo não estar viciado em nada e ele se regular e está bem eu manter uma boa qualidade de vida. Hoje eu não tomo nenhuma medicação, é só suplementação. Eu nunca vou ser uma mulher de sucesso. Eu tenho 2 vícios terríveis, que é o café e o tabaco. Portanto, olha, Tu és esses são os meus únicos vícios. Não tenho outro. Tu sejas uma mulher de sucesso. Mas eu estava a falar no sentido de economizar. Eu economizo muito com o cuidado que eu tenho com a alimentação. Economizo mesmo muito e consegui ter mais qualidade de vida. Nessa altura foi quando eu criei a primeira palestra, como prevenir doenças, tratá-la numa fase inicial. O Enio, eu acho que ele me conhece da associação Atembar, e ali eu fiz as minhas primeiras palestras. Tenho feito presencial e online e pronto, e até nas juntas de freguesia, várias, para proporcionar qualidade de vida, porque não é preciso gastar muito dinheiro para ter uma vida saudável, para estar com um corpo saudável. É só preciso, no seu dia-a-dia, saber gerir os pensamentos, as emoções, ter o autocontrole e autodomínio de si, uma boa alimentação, uma boa atividade física. Uau, eu hoje fiz para aí quase 1 hora de natação, porque a pessoa vem para o trabalho com outra disposição. E às vezes as pessoas deixam de fazer desporto porque pensam, vai gastar muito. Não chegou a 1 euro. Eu tive ali quase 1 hora. Acho que é mesmo preguiça. Eu, da minha parte, é mesmo preguiça. Eu não faço isso. Vou correr, também é grátis, mas o meu sistema imunitário fica forte, eu fico com muito mais energia, mais foco, atenção, concentração. Não é preciso gastar dinheiro para ter uma vida saudável. É só preciso... Olha, eu vou-te contar, porque o ano passado eu disse que ia começar a andar e comecei a andar, não é? Pois foi. Os meus 20 minutos. Só que, entretanto, os meus 20 minutos começaram a ter um vício, que era parar no café para tomar um café. Para tomar um rico café. Só que eu acho que é um absurdo pagarmos aquela quantia de dinheiro por um café. Às vezes eu brincava, olha, só que é 50 cêntimos de café, não quero quase 1 euro de café. E então, parei de andar, de fazer essa caminhada, porque era o vício de tomar o café, parecia que a caminhada já não funcionava. Eu não, pronto. Tens de caminhar para o outro lado. Tens que levar o teu cérebro, como disse o Enio muito bem, levar o teu cérebro a outro lugar. É verdade. Não, depois da tempestade, esquece que isto, pronto, a tempestade foi o que foi. Eu acho que já passear aqui na Marinha é um bocado complicado, porque já não há sítio nenhum para se passear, a não ser quase pelo centro. Por acaso fui dar uma volta ontem e nós encontramos ainda árvores em toda a estrada, está desimpedida, mas pronto, ainda está tudo no meio do chão, quer dizer, mesmo aquilo. Eu passei, até me vinha o cheiro ao eucalipto, vocês sabem que o cheirinho do eucalipto, e ver os eucaliptos todos no chão, aqueles grandes eucaliptos, estava tudo no chão, os carvalhos. O cheiro soube-me bem, mas pronto, acabei por ir caminhar para a praia ontem, não fui ao banho, mas fui caminhar para a praia, porque aí não fumo, nem tomo café, não paro para tomar café. Ai, que bom. Então tens que ir mais vezes e estás aí, é um pulinho, é só... Mas aí tens a outra... Afinal tens a solução. Não, mas agora tenho outro problema, é que para ir para a praia todos os dias para caminhar sai caro com o preço do gasóleo. Vai a correr, se tivesse aí na Marinha Grande, eu ia a correr. Não, mas isto são questões, mas é verdade, a gente começa a pensar nestas questões todas, por causa dos valores e daquilo que estavas a dizer, nós temos que poupar em algum lado, a gente começa a poupar em todo lado, e tudo aquilo, se calhar uns 2 anos para cá, tudo aquilo que eu faço, começo realmente a pensar, quanto é que eu vou gastar nisto? Não pode ser, eu gosto de ir para a praia, mas o preço de gasóleo a ter que ir todos os dias parecendo que não, são 40 quilómetros, não é? O preço do gasóleo. Há aqui um fator importante. Não podemos pensar só em poupar. Porque mais importante do que poupar, que é importantíssimo, é como é que eu posso ganhar mais? Sem dúvida.
Sem dúvida, mas quando tu entras, mas eu dei por mim a entrar neste sistema, não é? Na espiral, eu assim, não, Francisca, não pode ser, porque, por exemplo, vou-te dar um exemplo, no dia dos meus anos, já há muitos anos que não acontecia isto, tirei o dia para mim, eu fui para o spa, coisa que eu já não fazia há anos, ok, fui gastar dinheiro, gastei dinheiro no spa, mas pôs-me mentalmente, foi uma tarde que me deu o boost todo. Sim, gastei dinheiro, se calhar não chorei, não choro esse dinheiro, mas se calhar choro o dinheiro que gasto no gasóleo daqui para a praia, porque acho que é um absurdo. Mas pronto, são estes contrassensos. Mas isto também é para dizer à nossa audiência que temos que poupar, mas também temos que saber onde investir, como dizia o Enio, e muito bem. E ao mesmo tempo todos nós temos estes conflitos internos e, portanto, o que nos está a ouvir, a nossa audiência, vocês não são os únicos, portanto, todos nós temos estas quebras, não é? E já vamos aqui em 40 minutos, portanto, isto passa no instante, e quando somos três, então, com excelentes oradores como nós temos aqui hoje, mas ia deixar aqui para que o Enio nos desse aqui uma dica, realmente, em família, em empresa, parte financeira, qual é o grande conselho que tu nos dás para os próximos tempos que aí vêm? Porque acho que é fundamental para todos nós termos essa noção, e tu estás na parte financeira, tens muito mais noção ainda daquilo que aí vem. Deixa-nos aqui um conselho aqui para a nossa audiência. Olha, então, pegando aqui na parte financeira e utilizando aqui a questão da família, que é importantíssimo, o que eu posso dizer e aconselhar é: conversem, definam objetivos comuns, percebam o que é mais importante fazer ou não, criem uma listazinha de prioridades e de coisas até que queiram comprar, não é? E ajudem-se mutuamente a pensar como é que podemos ganhar mais, porque há sempre uma forma de poder ganhar mais alguma coisa, e muitas vezes deixamos olhar só para a escassez e não olhar para a prosperidade, que é, no fundo, a única saída, porque se nós olhamos para a escassez nunca vamos conseguir ver nada, só vamos ver aquilo que não há, não é? E em conjunto é mais fácil, porque é muito mais fácil eu olhar para a minha mulher e poder-lhe dizer: olha, tu ainda não viste, tens aqui esta possibilidade, e ela olhar para mim e dizer-me o mesmo do que nós próprios olharmos para dentro de nós, não é? Nós, como estamos dentro do quadro, não vimos a moldura e precisamos que alguém nos ajude a ver. Por isso, muito diálogo, conversem, percebam, definam planos e objetivos em conjunto. É mais fácil. Lília, o teu conselho aqui para a nossa audiência hoje? O meu conselho para a família é que vocês tenham realmente momentos de experiência unidos, porque então quando há crianças é que ficam ainda mais, não é, Francisca? Nós lembramos daquelas experiências que tivemos de criança, agora vem o verão, viverem momentos unidos. Eu recordo-me, eu e os meus 6 irmãos, íamos para a praia, levámos a manta, fazemos os piqueniques, estávamos lá o dia inteiro, ou seja, viver momentos em união, a família, pais e filhos, porque mais tarde os vossos filhos vão se lembrar dessa experiência. E isso faz bem à saúde mental, à saúde física, aproxima mais as pessoas, tenham mais momentos de abraço, de beijo, de comunicação uns com os outros, porque vocês, a família, é um só. Por isso é o conselho que eu dou aqui para que sejam felizes em união. E a mim só me resta despedir com estes excelentes 2 conselhos da Lília e do Enio. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada, Enio, mais uma vez por estares aqui connosco, e esperamos então para o mês que vem com a energia da felicidade, não, energia, como é que é? A energia da prosperidade. A energia da prosperidade, eu tenho que escrever, que é para não me esquecer, estou a ver como é que está a minha mente, já começo a esquecer. Energia da prosperidade, e também não se esqueçam, o Up Now também começa em setembro, portanto já estão a ver que tipo de formadores é que vocês vão ter aqui no Up Now, seja a Lília, seja eu, e quem sabe se o Enio também não se junta na parte financeira, a gente faz aqui um módulo financeiro entre a AI e o Focus, pronto, a gente arranja aqui uma integração qualquer. Acho que sim, acho que era excelente, E, portanto, da minha parte, muito obrigada, Enio, muito obrigada, Lília, e até para a semana. Cá estaremos para a semana novamente, quinta-feira. Obrigada. Obrigado.
Obrigado e obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir. Uma semana excelente, um bom fim de semana, está aí à porta. Aproveitem o sol, vitamina D faz bem à saúde. Énio, deixo-te a última palavra para a despedida. Quero agradecer mais uma vez aqui o convite para estar aqui. Gostei muito de estar aqui a conversar com vocês. E para aqueles que nos estão a ver também, muito obrigado. Façam aí, gosto, partilhem este episódio. Muito, partilhei muito. Até para a semana. É.